Muito bem, dando continuidade então à correção da prova do Enem de 2024. Estamos naquele bloco de questões de nível médio, né? Essa é a 10ª questão de nível médio. Ao todo são 17 questões. De fato, uma questão de nível médio, por se tratar de geometria plana, envolvendo aí triângulo equilátero, certo? Então vamos a ela. Questão 164, que vai dizer que a prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si, de forma que a distância desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme esquema abaixo, no qual o ponto H representa o local onde será construído o hospital e os pontos P1, P2 e P3 são os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. Então aqui a gente tem o desenho então do hospital no centro, né? Os postos de saúde, e já observamos que a distância entre os postos é a mesma, portanto, remete-se à ideia de um triângulo equilátero, né? Beleza. Bom, a distância em quilômetro, né, entre o hospital e cada um dos postos de... Opa, fugi aqui. Peraí. A distância entre os postos de saúde e o hospital, entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre, então teria que trabalhar aqui a ideia de triângulo equilátero, uma questão que envolve geometria plana. Propriedade do triângulo equilátero: a altura de um triângulo equilátero, que pega o ponto médio aqui e vai até o vértice, né? Fica muito facilmente identificado que essa altura do triângulo equilátero pode ser obtida aqui em função das medidas, né? É um dos catetos, né? Então a gente já sabe que 10 ao quadrado é a hipotenusa, aqui então é metade, né? Portanto é um cateto, né? Vou chamar aqui então a altura de H. Então é um cateto, ok? Isto é 100, 25, H quadrado, então H quadrado é 75, H então é raiz quadrada de 75. 75 na forma fatorada é 3, 25, 5, 5, 5, 1. Então isto é 5 raiz de 3, né? Lembrando que se é raiz quadrada, né? Então deu 2 aqui, ok. Achamos a altura do triângulo equilátero. Agora que entra então uma propriedade bem interessante no caso da altura de um triângulo equilátero, que vai dizer o seguinte, ó, essa distância que está aqui é 2 partes desta. Ou seja, isso aqui, esse ponto aqui é mais conhecido como baricentro. É uma propriedade, no caso do triângulo equilátero, ele assume o baricentro, incentro, ortocentro, é um ponto onde a distância desse centro até o ponto P1, P2 ou P3 é o mesmo, e que representa 2 partes da altura que foi dividido em 3 partes. Okay? Então essa que é a grande sacada. Então a distância, né, do hospital a qualquer um dos postos é 2 partes de 3 da altura. E a altura nesse instante corresponde a 5 raiz de 3. Bom, o que podemos fazer aqui então? Então 5 vezes 2 dá 10, 10 raiz de 3 por 3, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então a gente, ou 1,73, vamos pegar 1,7. Então eu teria aqui aproximadamente 10 vezes 1,7 por 3. Quanto que isso dá? 17 por 3. 17 por 3 dá aproximadamente, então vou fazer aqui no alto aqui, por conta da minha
carinha que tá ali, né? Então 17 por 3, isso aqui vai dar aproximadamente 5,67. 67, perfeito. 60, sei lá, aproximadamente 5,6. Pronto, isso já resolve, né? Então, entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre, bom, 5,6, tá aqui, entre 5 e 6, né? Então, a alternativa C. De fato, trata-se de uma questão média, né, que envolve aí o conhecimento da altura de um triângulo equilátero. Ali usamos o teorema de Pitágoras, nós poderíamos também utilizar a trigonometria e tudo certo. Mas é mais fácil pensando no triângulo retângulo. Seguimos.